Senhoras e senhores, meus únicos patrões brasileiros, Goiás, minha eterna gratidão, Brasil, meu amor sincero. Uma cena triste, com o coração em pedaços, uso a tribuna do Senado Federal neste momento, agradecendo a compreensão do amigo senador Teomário, que disse: Cajuru, sobe primeiro você, depois o senador Paulo Paim, mostrando o novo clima de harmonia e de respeito nesta casa, cedeu o seu segundo lugar, porque o Teomário era o primeiro, o Teomário será o segundo, o senador Paim o terceiro. Pois nós três vivemos 20 minutos atrás, presidente Isalci, Lucas, e comunicamos a Vossa Excelência, e o senhor evidentemente recorreu ao regimento interno da casa, que só pode cancelar sessão quando é morte de um presidente da República. E eu, desculpe pela minha ignorância quanto ao regimento, imaginei que a gente pudesse aqui hoje fazer uma homenagem com os senadores presentes, pela visão, porque ela foi até a minha mesa, eu já vi a senadora Soraya, há também um outro senador presente, aqui, atrás do senador Teomário. Quem é, por gentileza? O Regufe, meu irmão querido. Regufe eu encontrei aqui também. Senador Regufe, parceiro nosso em todas as horas. Exatamente, sempre. Mas Paulo Paim estava no café com a sua assessora. E um assessor do presidente Isalci, aqui da mesa diretora, veio até mim, faltavam 5 minutos para as 2 horas da tarde, e senador Paim e senador Regufe sabem que eu jamais atrasarei aqui sessão plenária, e serei um adversário do senador Paim aqui, para ver quem chega primeiro. Só que o dia não é para rir, parceiro, o dia não é para rir. Quando eu tomei conhecimento da notícia, o Murilo, que é meu chefe de gabinete, segurou no meu braço, eu vim correndo, gritando respeitosamente, claro, ao presidente Isalci, e lhe dando a notícia da morte de um irmão de 25 anos de luta, trabalhando juntos. Ele foi até meu funcionário na Rádio K do Brasil. Eu falo de Ricardo Boechat, da Band News. A vida está muito difícil para nós nesses últimos dias deste ano, não? Começou com Brumadinho, veio a tragédia no CT do Flamengo, com os meninos de 14 a 17 anos que morreram queimados como se fossem frangos. Hoje o ministro da Educação esteve comigo numa audiência e dizia que ele vai tomar providências em relação a algo que ele pretende fazer com os clubes de futebol no Brasil e seus centros de treinamentos. Agora mais uma queda de helicóptero. O helicóptero em que estava o jornalista Ricardo Boechat caiu no Rodoanel. Eu imagino a situação porque eu trabalhei com ele na Band e morávamos no mesmo setor ali em Alphaville, bem longe do Morumbi, onde fica a sede da Band. Então a Band oferecia helicóptero para o Datena, para mim e posteriormente, quando ele entrou na Band, para o Ricardo Boechat, para chegar mais cedo, porque de carro, senador Teomário, são 3 horas de viagem, todo dia pelo trânsito infernal de São Paulo. Eu confesso, como eu morro de medo de helicóptero, eu dispensava. O Datena de vez em quando aceita, creio que daqui para frente, sofrendo como ele está, o Datena que teve que dar a notícia agora, onde ele estava falando pela ESPN Brasil, da morte de Ricardo Boechat. O helicóptero caiu exatamente nesse caminho, né? Que ele vem do Rio de Janeiro toda segunda-feira, ele passa o final de semana no Rio, ele é carioca, embora esteja morando em São Paulo, ele vai sexta-noite para São Paulo e na segunda ele volta para São Paulo. Aí a Band oferece o helicóptero para ele chegar mais cedo e preparar o jornal da Band, que vai para o ar às 7h20 da noite. E ontem, senador Paulo Paim, me refiro a Vossa Excelência porque ele citou o seu nome. Durante 20 minutos eu conversei exatamente, eram 4h25 da tarde mais ou menos,
com o Ricardo Boechat, que é meu conselheiro, meu amigo, conselheiro não político, conselheiro de amigo. E falei com ele, e ele estava me cumprimentando pela matéria da revista Época, que tratava sobre o meu desempenho no começo desse Senado, deste trabalho. E aí ele brincou, ele falou, olha, eu vi a parte que o senador Paulo Paim lhe pediu, dizendo que o Rio Grande do Sul todo está o avisando cordialmente que agora ele tem mais um parceiro no Senado lá para debater em bom nível, brigando as ideias e nunca os homens, os assuntos polêmicos, os assuntos factuais, porque aquela nossa sessão de sexta-feira, para mim, presidente Isalci, que Vossa Excelência presidiu e depois passou a mim, ela foi histórica, não porque eu fiquei nessa cadeira de presidente, pelo conteúdo do que nós falamos aqui. Falamos da reforma da Previdência, falamos da educação, falamos de tantos assuntos importantes aqui. Foi um dia histórico para mim, embora só estivessem aqui 5 senadores. Não importou. Eu gostaria da casa cheia para enriquecer o debate. E ele falou assim, olha, Cajuru, diga ao senador Paulo Paim, na segunda-feira, quando vê-lo, que não é só o Rio Grande do Sul que está orgulhoso de você, não, pelo seu trabalho. Diga que é todo o Brasil, onde eu vou, Cajuru. Você e outros senadores lá merecem o nosso reconhecimento. Eu disse a ele, Boechat, aí tem muita gente boa ali, qualificada, gente do bem. Eu falei para ele, você tem que assistir a sessão de sexta-feira, você vai ver a riqueza dos pronunciamentos, né? O preparo de todos eles, sem nenhuma exceção, de cada um que usou essa tribuna aqui na sexta-feira à tarde. Mas brasileiros e brasileiras, como eu disse em pedaços o meu coração, talvez só tenha ficado assim, exceto minha mãe, que aí eu fiquei sem pedaços, ou em pedaços. Eu sofri muito com a morte de João Saldanha, gaúcho também, de Alegrete, porque era um pai para mim, foi uma universidade, morou comigo no mesmo apartamento meu, no setor Pedro Ludovico, em Goiânia, quando ele foi comentarista da Rádio Difusora de Goiânia, que eu comandava. Esse homem raro, ser humano especial, daqueles que você conviver com ele, se você é descrente, você passa a crer, a acreditar na raça humana. O Ricardo Boechat, que faleceu instantes atrás em São Paulo. Jovem, pois lucidez completa. Sei que alguns parlamentares até não gostavam dele. Hoje teve deputado federal, inclusive, criticado por ele daquela forma dura dele, né, veemente dele, né? Mas, gente, um homem leal, de um coração grandioso, capaz de perdoar, capaz de voltar atrás, um homem que não tinha compromisso com o erro, presidente Salci. Quando ele errava, ele dizia, Cajuru, quando você errar, volte atrás. Não tem nenhum problema voltar atrás, Cajuru. Eu aprendi tanto com ele, por esse lado ser humano dele, de amigo. Quando ele foi demitido, os filhos dele estão vivos e são testemunhas, e a esposa dele, quando ele foi covardemente demitido pelo Jornal do Brasil nos seus áureos tempos, eu estava com ele. Quando ele foi covardemente demitido pelo jornal O Globo, vocês devem se lembrar, senhoras e senhores, aqui presentes, e brasileiros, leitores, assíduos, ele ficou sem chão, sem teto. Eu tinha a Rádio K do Brasil, que na época mantinha uma equipe de jornalismo brilhante, com Alexandre Garcia, que aí está vivo e se lembra, com Paulo Francis, com Lucas Mendes, com Carlos Monforte, com Ana Terra, com Carlos Nascimento, com Francisco José. Era uma equipe de ouro na Rádio K, em Goiás. Ela ganhou prêmios nacionais por essa equipe. Eu contratei Ricardo Boechat no dia que ele foi demitido, no minuto que eu fiquei sabendo da demissão dele. E ele foi ser comentarista da Rádio K do Brasil, em Goiás, embora fosse uma emissora nacional com 50 quilos de potência, ela abrangia o Brasil inteiro. E ele disse, Cajuru, eu não quero receber nada não. Eu falei, não, eu tenho que te pagar, ó. Você está desempregado, meu irmão, que isso? Você precisa sobreviver. Eu não posso lhe pagar muito, define quanto você quer. Ele definiu um valor simbólico lá. Ou seja, ele ganhava menos do que esses outros que eu falei aqui, que eu citei. E nesse período todo de companheirismo, de lealdade canina do Ricardo Boechat, eu não tenho como usar a tribuna aqui para assuntos importantes e factuais
como eu venho propor, presidente Zalci, para a gente debater aqui o fim da reeleição no Executivo, dando o mandato para 5 anos, porém sem direito à reeleição no Executivo. Legislativo, posteriormente discutiremos. E para terminar, e oferecer aqui uma parte prazerosa ao senador gaúcho Paulo Paim, que está sofrendo como eu, porque eu fui até a mesa dele, ao senador Teomário, ao senador Regufe, que estão aqui, a senadora Soraya, no plenário. Eu fui até a mesa do café, o senador Paulo Paim estava com a secretária dele, a assessora dele, aliás, muito competente, porque na hora ela confirmou a morte de Ricardo Boechat, ela entrou na internet e falou, o governo do estado acaba de confirmar, Cajuru. Eu entrei aos prantos e foi a mão esquerda de coração, esqueçam questão de bandeira política. Ele veio, me deu a mão, o senador Paulo Paim, me acalmou, me acalentou, porque eu entrei em desespero. Não vou de forma alguma aqui, eu vou deixar sozinho no meu canto, em casa, com minha esposa, tantos momentos que terei hoje para lembrar de Ricardo Boechat e para chorar, porque eu não tenho vergonha nenhuma de chorar. Evidente que eu vou chorar muito ainda a perda do meu irmão, jornalista histórico deste país, Ricardo Boechat. Só para concluir, eu vou até depois mostrar a vocês, companheiros, aos senhores e às senhoras, ao presidente Zalci Lucas, o que ele pediu que eu falasse essa semana aqui, que é uma canção para os homens sem face. É uma canção de Manuel de Andrade. Ele me passou ontem pelo Zap, e eu imprimi em letra grande por causa da minha visão. É algo lindo, é um poema lindo, que fala dos homens sem face. Ele falou, Cajuru, estou te dando de presente 20 minutos de conversa, os últimos, que eu nunca mais poderei conversar com ele. Quem vai conversar com o senador, com o Ricardo Boechat agora, senador Teomário, senador Regufe, senador Soraya, senador Paulo Paim. Quem vai conversar com ele agora é Deus, porque Deus lhe espera. A parte prazerosa do senador Paulo Paim. Senador Cajuru, quero cumprimentar a Vossa Excelência. De fato, o senhor falar é uma coisa, e eu dar um testemunho é outra coisa. Eu encontrei o senhor aos plantos aqui no cafezinho. Chorava mesmo. Só podia ele lhe abraçar e você me contou o fato. Aí a minha chefe de gabinete relata. Eu, com todo respeito a todos os nossos senadores aqui, eu quero primeiro dizer isso. Eu pedi para o meu gabinete estar fazendo um voto de pesar, mas eu quero que o primeiro signatário seja a Vossa Excelência. Inclusive, se tiver que ajustar o voto de pesar, a gente ajusta. Se outros tiverem, e nós todos vamos assinar. Como Vossa Excelência foi o primeiro à tribuna, eu gostaria que Vossa Excelência seja o primeiro a assinar esse voto de pesar. Com prazer, que é isso. E lhe agradeço. Para a gente remeter a Band e a família também do nosso querido Ricardo Boechat. Mas só dizer isso. Eu tinha um maior carinho e um maior respeito por ele. Eu me contava de uma história de... E o que eu falo aqui, eu sempre digo, eu falo lá fora e falo em todo lugar. Inúmeras vezes, quando ele comentava com uma matéria que chegava para ele com algum tipo de informação, e se eu ligasse para lá, ele sempre deu de imediato o direito a eu expressar também meu ponto de vista. Nunca teve nenhuma crítica contundente, mas alguma informação chegava, ele até vezes dizia, pai, chegou aqui, pai. Em seguida eu mandava o retorno e ele dava no ar na hora. Esse tipo de jornalismo que nós temos que ter mais no país, né? Vossa Excelência é radialista, ele é radialista, jornalista. Eu entendo que é uma grande perda para o país, sem sombra de dúvida. Uma grande perda, a gente lamenta muito. Ele era o amante da verdade, o amante da democracia, o amante da verdade, o amante da justiça. Por isso o perdemos. Mas fica aqui o nosso carinho aos familiares, à Band, enfim, ao Brasil. Perdemos um grande homem. Sem dúvida, senador Paim, brilhante como sempre. Eu só acrescento o seguinte, amante do perdão também. Entre tantas frases que eu amo, uma foi ele que me passou quando ele leu Elogios da Sombra, do Borges, o escritor argentino. Ele falou, vou te passar essa, Cajuru. O contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. E o esquecimento é a única vingança e o único perdão. Eu nunca mais, Regufe, esqueci dessa frase. Senador Teomário, com prazer, uma parte. Senador Cajuru, eu hoje era o primeiro orador escrito. Exatamente. E Vossa Excelência sai do cafezinho com o senador Paulo Paim, consternado. Vossa Excelência estava realmente abalado, triste, chocado,
que Vossa Excelência conhecia Paulo Brochat como poucos, que Vossa Excelência conviveu no trabalho com ele. E você quer conhecer uma pessoa, more com ela, ou trabalhem com ela por longo tempo. Por isso, aqui nessa casa, nos 8 anos que Vossa Excelência vai passar no primeiro momento, nessa legislatura de Vossa Excelência vai ter essa oportunidade. Vossa Excelência estava consternado, triste, abalado, porque perdeu um amigo. Não perdemos só o amigo do senador Cajuru. Não perdemos só o homem, Paulo Brochat. Ricardo Brochat. Não perdemos só o jornalista, quase que ímpar. Não perdemos só a voz dos humildes. Isto, bem lembrado. Não perdemos só o amante da verdade, da honestidade, do perdão. Perdemos muito mais do que isso. Perdemos uma voz ativa, uma voz corajosa, uma voz sensata, o inimigo do errado, o exímio combatente da corrupção. Muitas e muitas vezes me utilizei dos seus vídeos, dos seus áudios, das suas matérias para balizar o meu trabalho, principalmente do meu estado, que a corrupção está endêmica, porque era orquestrada pelo arquiteto da corrupção. Então, nesse momento, o Brasil perde, sem nenhuma dúvida, junto com esses últimos acontecimentos drásticos que tivemos, mas um homem importante na nossa vida. Mas, Ricardo Brochat, aonde quer que você esteja, tenha certeza, e eu tenho certeza absoluta, como disse o senador Cajuru, você está nas mãos de Deus, e é exatamente nessas mãos que nós precisamos que a benção chegue ao nosso Estado brasileiro, para nos dar inteligência, sabedoria, coragem para resgatar o Brasil, Ricardo Brochat, dos teus sonhos. Nesse momento eu me tomo pela emoção que Vossa Senhoria deixou nessa terra um exemplo a ser seguido, um caminho que todos devem percorrer. Eu tenho certeza absoluta que hoje o Brasil perde um dos seus grandiosos filhos. Mas o céu ganha um defensor do país Brasil. Pegue na mão de Deus e vá. Muito obrigado. Senador Teomário, o Amapá lhe orgulha por isso. Mesmo não tendo sido amigo dele, como eu, irmão dele, o senhor o definiu com propriedade em várias observações que fez. Senador Regufe, admirável Regufe, também quero fazer uso do à parte, está à disposição e é com prazer. Senador Cajuru, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência pelo pronunciamento. Quero aqui colocar que depois de Brumadinho e dos meninos do Flamengo, agora, hoje, a perda do jornalista Ricardo Boechat. Eu recordo no meu coração, e vou guardar isso para sempre, que quando eu era deputado, ele fez um reconhecimento ao meu mandato em rede nacional. Na Band News. E eu vou guardar isso no meu coração para a minha vida. Era um homem íntegro, um patriota, uma pessoa que usava o microfone para defender o que era correto, para defender as boas práticas. E o Brasil perde hoje um grande patriota, um grande jornalista, e infelizmente hoje o jornalismo brasileiro fica mais pobre. Muito mais. Então, vou assinar também
o voto de pesar e quero cumprimentar Vossa Excelência por esse pronunciamento. O Brasil perde um grande jornalista, um homem íntegro e um grande patriota. Muito obrigado, senador Regufe. Eu me lembro desse dia como se fosse hoje. Eu estava rigorosamente na Sernambetiba, de carro, quando ele fez esse reconhecimento a Vossa Excelência pelo seu trabalho no programa de manhã da Rede Band News em rede nacional. Bem, presidente, eu acho que passei do tempo. Eu vou citar apenas para que também ela tenha oportunidade de falar, porque quando eu lhe contei, eu vi o tanto que ela sentiu, ela ficou assim, pasma, ela ficou aturdida, a senadora Soraya. Posso pedir uma parte agora, para Vossa Excelência? Por gentileza, à vontade, Soraya. Senadora. Desculpa chamá-la de Soraya, senadora. Soraya. Eu só queria destacar, eu não conheci pessoalmente o Boechat, mas em meio a tanta tristeza, eu gostaria de destacar o bom humor dele. Bem-humorado demais. Bem-humorado, com tiradas assim. Então, ele tirou de mim muitas risadas. E é isso que o senador Regufe acabou de falar. Hoje o céu está em festa, porque gente bem-humorada é tudo de bom, né? Então, esse destaque que eu queria dar para a personalidade dele, ímpar, né? Então, meus sentimentos para Vossa Excelência, sei da dor que está sentindo, da tristeza, e que Deus o abençoe e conforte o coração de todos nós e todos vocês. Obrigada, Soraya, senador. Eu que digo obrigado, porque por um instante eu abri o sorriso, porque Vossa Excelência foi muito cirúrgica ao lembrar do bom humor dele, né? Eram memoráveis os papos dele com o humorista José Simão, da Folha e da Band News pela manhã, né? A gente ria, a gente dava gargalhadas, tem razão de falar. Me parece que pela altura, não pela visão, pela altura até do caráter dele, me parece que chega aqui agora o senador Álvaro Dias, admirável. Eu tenho certeza que o senador Álvaro Dias tem as melhores lembranças de um dos maiores jornalistas da história do Brasil e um dos 4 melhores amigos que eu fiz nos meus 40 anos de carreira, Ricardo Boechat. Uma parte brilhante, Álvaro Dias, meu querido amigo do Paraná. Obrigado, Cajuru. Realmente não é fácil expressar em palavras sentimentos de tristeza, de profunda melancolia num momento como este. Aliás, a segunda-feira de triste ressaca, com a tristeza que sobrou do final de semana, no noticiário intenso sobre as tragédias vividas pelo povo brasileiro e que explodem uma após outra na esteira da irresponsabilidade de gestores públicos que não cumprem o seu dever. Esta é mais uma tragédia. Eu convivi com Boechat menos do que o senador Cajuru, obviamente, que foi seu colega de trabalho, mas eu estive com o Boechat a partir de 2010, muitas vezes, convidado por ele, pela Bandeirantes, para participar da análise das eleições em 2010, eleições em 2012, eleições em 2014. Me lembro de todas as suas entrevistas. E nesta última, participando como candidato, até expus aqui na minha página do Facebook a foto do último encontro que tive com o Boechat lá nos estúdios da Rede Bandeirantes. Lamentar profundamente essa grande perda, perde o jornalismo brasileiro, perde o povo brasileiro, porque desaparece um arauto defensor dos princípios da ética, dos bons costumes, da liberdade, da justiça, sem dúvida nenhuma, um artífice na defesa da liberdade de imprensa, mas, sobretudo, um porta-voz das aspirações do nosso povo diariamente na Band News, emissora de rádio ou na TV Bandeirantes, enfim. Boechat sempre foi, e especialmente ultimamente vinha sendo
uma referência do jornalismo brasileiro, mas mais do que referência do jornalismo, um artífice na defesa dos interesses da população desse país, na defesa da democracia, da liberdade, da justiça e, sobretudo, um combatente pela ética no nosso país. Solidariedade aos amigos, solidariedade aos familiares, solidariedade ao povo brasileiro. Preciso, como sempre, senador Álvaro Dias, eu tenho certeza que as suas lembranças dos momentos vividos com Ricardo Boechat seriam registrados nos anais dessa casa, porque ele era um jornalista altamente justo, democrata, e eu sei porque eu convivia com ele, e antes de entrar nessa casa, eu participei de um churrasco lá no Rio de Janeiro, no final de semana, com ele e a família dele, e alguns amigos nossos que tomavam um chopp ali no Bacará, né? Então, ele falou várias vezes e sempre bem de Vossa Excelência, pode ter certeza disso, eu não esqueço. Bem, presidente Isalci, não sei se tem mais algum senador ou alguma senadora presente, os presentes falaram, permita só o nome, amigos Teomário, Regufe, Soraya, Paulo Paim, agora o senador Álvaro Dias. Então, eu encerro o presidente Isalci Lucas e tenho certeza que Vossa Excelência, presidindo a sessão, também falará como um senador histórico que é, certamente tem lembranças deste homem que a imprensa brasileira nunca mais esquecerá e saberá o que é perder um jornalista de verdade. Repito, de verdade. Agradecidíssimo.